A paz do Senhor, amados e amadas. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa série Orando na Prática. Hoje, oração de confissão. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui e se você quiser deixar a sua resposta nos comentários, você poderá estar ajudando pessoas que vão entrar no canal, vão ler os seus comentários e vão às vezes concordar, às vezes não, mas há aquela pessoa que Deus preparou aquele comentário para ela ouvir, para ela ler, para ela aquilo entrar no coração dela e ajudar. Então responde aí nos comentários para mim essas perguntinhas que eu vou fazer aqui no início do vídeo e já já eu conto para vocês os detalhes de tudo que vai entrar aqui. Primeiro, então vamos lá. Você já parou para meditar quem você realmente é em Cristo Jesus? Quais são as suas responsabilidades e os seus direitos? Você já parou? Se você já parou, coloca aí no comentário, sim, Meire, eu já parei, me preocupo com isso. Ou, não, Meire, eu nunca tinha nem pensado nisso. Então, quem é você em Cristo Jesus? Você tem responsabilidades, você tem deveres, você tem promessas em Cristo. Quem é você? Você já parou para pensar nisso? A outra. Quem é o Deus que você serve? A palavra não fala que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, nossa força, nosso entendimento. Mas se eu sei quem ele é, eu o conheço? Ou eu só ouvi falar? Coloca aí nos comentários para mim. Outro, que tipo de servo ou de serviço você tem prestado a ele? Forte essa, né? Responde aí para mim. Outra, como está a sua comunhão com os irmãos? Os irmãos da sua casa, os irmãos da igreja. Como está o seu relacionamento e a sua comunhão? Essa dói, não dói? Outro, você entende que precisa crer para ter oração respondida? Um princípio de legalidade. É legal. Você precisa crer para ter oração respondida. Então, se você não crer, quem não crê geralmente nem ora, né? Quando a gente está orando é porque a gente crê, não é? Pensa bem nisso e responde para mim. Muito bem. Nesse vídeo, nós vamos continuar a série Orando na Prática. E esse vídeo a gente vai fazer uma oração de confissão. No vídeo passado, nós fizemos oração de adoração, exemplos de oração de adoração. Oramos na prática no final. Eu personalizei o Salmo 19 e nós oramos ele na prática. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre oração de confissão. Vou dar exemplos, vamos fazer no final do vídeo 3 exemplos, ó. Assim. Primeiro, o que nós vamos ensinar nesse vídeo? Eu espero, gente. Eu espero muito que esse vídeo, ele te ajude. No final do vídeo, ele te ajude a você saber o que é uma oração de confissão. É a primeira coisa que eu vou ensinar. Eu vou dar exemplos também. B, que esse vídeo te ajude a você ver que esse tipo de oração é importante. Por que ela é importante? Por que você deve fazer uma oração de confissão? É muito importante fazermos uma oração de confissão. E eu quero que você aprenda também, porque no final eu vou deixar para vocês 3 tipos, 3 exemplos que eu vou fazer na prática, praticando com vocês 3 exemplos de oração de confissão. Então serão 3 para 3 determinadas coisas. No final do vídeo eu vou fazer com vocês. Então, deixe nos comentários o que o conteúdo do nosso canal tem ajudado você. Porque esse aqui que eu falei, olha, esse vídeo, nós vamos ter a oração na prática, que é a oração de confissão. Eu vou ensinar 3 coisas. No final, ainda vou deixar 3 tipos de oração de confissão feitos na prática. Vou fazer as 3 praticando com você.
Então, eu quero que você medite agora. Esses vídeos do canal, o trabalho que a gente tem feito no canal, tem ajudado a sua vida? Eu quero que você me deixe saber. Em que tem ajudado? E o que a gente poderia ajudar mais? Algum assunto que você gostaria de que nós fizéssemos vídeos, que você precisa aprender, que você tem dificuldade, que você não está encontrando e que a gente pode ajudar você? Coloca aí para mim e deixa para eu saber, tá bom? E vamos lá começar o nosso vídeo. O que é oração de confissão? E eu vou deixar alguns exemplos aqui de oração de confissão também. Então, orar, primeiramente, o que é orar? Orar é falar com Deus, é se relacionar com Deus, é dialogar com Deus. Orar é falar, é ter o privilégio de falar com o Criador, de conversar com o Criador. E aí, oração. Oração é uma chave. Oração é segredo de sucesso, de vitória. Então, é importante orar? Sim. O que é oração? É conversar com Deus. É onde eu recebo a chave para acessar os tesouros do céu. É na conversa com meu Pai. É lá falando com meu Pai. É tendo intimidade com meu Pai. É conhecer cada dia mais. Quanto mais eu falo com Ele, ou seja, quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Ele. Quanto mais tempo eu passo na presença dEle em oração, sozinha com Ele ali, ouvindo, louvando, adorando, rendendo-me, mais eu tenho intimidade com Ele. Então isso é orar, é falar com Ele, é se relacionar com Ele. Confissão. O que é confissão? Ato ou efeito de se declarar culpado. É de se arrepender. Quando eu me arrependo, o próximo passo é confessar. Eu confesso os meus pecados. Eu me arrependi daquilo, eu entendi que eu errei, eu entendi que eu estou errado, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi, eu compreendi, eu me arrependo grandemente disso, eu me entristeci muito com isso. E aí eu faço, meu próximo passo é um ato de confissão. Eu vou confessar a Deus tudo, tudo, tudo. Então, eu oro conversando, eu confesso contando para Ele todos os meus erros, entendendo que eu errei, que eu me arrependi, eu não quero mais praticar aquilo, né? Então, a oração de confissão é uma oração sincera. E a oração sincera, gente, ela é poderosíssima. Olha, lembra que eu falei que a oração de adoração é a mais poderosa? Mas ela tem que ser sincera. A adoração tem que ser sincera. A confissão tem que ser sincera. Ela é uma arma muito poderosa contra as forças das trevas. Quando você chega perto do Senhor, com sinceridade no coração, com verdade. Lembra que a gente falou sobre orar em espírito e em verdade? Então, quando você chega em espírito e em verdade e confessa diante do Pai as suas transgressões, as suas culpas, os seus pecados, as trevas são dissipadas imediatamente. É muito poderoso. A oração sincera é a chave que abre os tesouros dos céus para os homens. Olha, me inspirei na Valnice nessas mensagens aqui, nessas frases. A oração sincera é o caminho de acesso à presença e o coração de Deus. Então, quando eu oro sinceramente, quando eu confesso os meus pecados ao Senhor sinceramente, realmente quebrantado, arrependido, eu acesso o coração do Pai. Eu acesso os tesouros do céu. Eu acesso a bondade e a misericórdia de Deus para com a minha vida. Eu recebo o perdão, eu recebo misericórdia, eu recebo uma nova vida. Amém? Exemplo de oração de confissão. Então vamos ver lá, Neemias no capítulo 9.
Então, vão anotando aí para você pegar em casa e lá meditar em Neemias do capítulo 9. É um exemplo de oração de confissão. Aqui o povo se reúne para jejuar, mostrar a tristeza pelos seus pecados e pelos pecados dos antepassados. Então, o povo reconhece, o povo faz uma adoração e imediatamente eles reconhecem que eles pecaram contra Deus, que eles não foram gratos, que eles não reconheceram todo o bem que Deus fez. E aí eles se reúnem para tristeza, para rasgar as suas vestes, rasgar o seu coração diante do Senhor, e eles encontraram misericórdia. Amém? No Salmo 51 também nós temos um exemplo tremendo, talvez até o mais conhecido, quando Davi confessa e sente no espírito o peso da culpa. Ele pede renovação do corpo, do espírito e promete adorar a Deus. Então, o Salmo 51 é aquele que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A minha culpa e meu pecado estão diante de mim. Ele pede perdão, ele reconhece os pecados dele. Então, é uma oração muito maravilhosa. É um outro exemplo. Nós temos também 7 salmos penitenciais, que são salmos de confissão de pecados. Então, eu vou deixar os 7 aqui para vocês. Salmos penitenciais, salmos de tristeza por pecados cometidos, seguida de arrependimento e pedido de perdão. Então, o primeiro deles, eu vou falar os 7, vou deixar aqui como exemplo para vocês. O Salmo 6, que é um salmo de Davi, quando ele estava perseguido pelos inimigos. É um salmo de confissão de pecados, de arrependimento, de penitência. O Salmos 32, salmo de Davi também, quando ele confessa o pecado e ele recebe perdão. Salmo 38, também de Davi, quando estava doente, sentia a indiferença da família, que ele recebia ameaças dos inimigos, estava sentindo o peso da mão de Deus na vida dele. O Salmo 51, que eu já falei aqui anteriormente, que é tremendo, tremendo, vale a pena, gente, estudar, meditar esse Salmo 51. Se você quer fazer uma confissão de pecados ao Senhor, você não precisa, você pode entrar para o seu quarto e confessar somente a Ele as suas culpas, os seus pecados, e você vai receber misericórdia. Creia nisso. 5. Salmo 102. É no estilo de Davi. Aflição por perseguição. Ele confessa, rende, entende que é pecador. O Salmo 130, de um israelita que confessa os seus pecados e os pecados do seu povo. E o Salmo 143, que é de Davi, que quando ele se sente derrotado pelos seus inimigos, que ele está ali quase desistindo, Deus vai e restaura forças, dá nova força para ele. Por quê? Porque ele confessa os pecados. Aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Então, deixa nos comentários aí para mim. Quando eu reconheço as minhas falhas, eu me arrependo e peço perdão e sou perdoado. Então, quando eu reconheço as minhas falhas, eu peço perdão a Deus. Eu reconheço que sou pecador. E Ele me responde, Ele me perdoa. Amém? Então, há uma diferença, gente, quando a gente reconhece o nosso pecado e de quando a gente fica dando desculpas. Olha, vamos pegar ali o exemplo de Adão e Eva. Deus fala para Adão: o que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Deus vira para Eva: o que você fez, Eva? Foi a cobra que estava aqui que me fez. Então, a pessoa fica se desculpando, a pessoa não se rende, não reconhece. Eu acredito que eles não foram perdoados ali porque eles não se arrependeram. Então, se eu não me arrependo, como que eu vou receber perdão? Então, a confissão, é necessário confessar. O rei Saul, ele não recebeu perdão, por quê? Porque ele não se arrependia, diferente de Davi.
Davi se arrependia, Davi se prostrava. Mas Saul não, Saul ficava se desculpando, dando desculpas para os seus pecados. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, a confissão, ela vem de um coração quebrantado, de um coração que se rende, que se entrega e que reconhece perante Deus que é pecador. Vamos ver lá 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se a gente esconde o pecado, se a gente dá desculpa do pecado, a gente continua na transgressão. Se a gente diz, eu não peco, eu sou bonzinho. Eu não mato, não roubo, não bebo, não faço nada disso. Não faço nada de pecado. Eu já sou um pecador. Eu nasço em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, a minha mãe já me pariu, eu já era um pecador. Então, gente, se eu escondo o meu pecado, se eu acho que eu não sou pecador, eu digo, eu não preciso de Jesus. Porque se eu conseguisse pelas minhas obras, pelos meus feitos, se eu conseguisse a salvação, Jesus não precisaria ter vindo à terra. Jesus precisou vir porque eu, por mim mesmo, não consigo jamais me salvar. Salvar de quê? Da ira de Deus, da justiça de Deus. Olha que fala, nos purificar de toda a injustiça. Porque Deus vai enviar a justiça para limpar a injustiça. E aqueles que estão em injustiça receberão a punição. E Jesus vem e nos limpa dessa injustiça para que a gente possa entrar no reino dos céus. Amém? Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona. Não é só confessar, é abandonar. Encontra misericórdia. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, não vai para frente, não é salvo, não é limpo da injustiça, não recebe perdão. Mas quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Não adianta a gente falar, mas eu tenho essa dificuldade, não consigo. Não. Você tá o quê? Passando a mão no seu pecado. Gente, às vezes é pecado de gula, às vezes é pecado de preguiça, às vezes é pecado de desânimo. Por quê? Porque a gente fica fazendo a nossa vontade. A gente não entregou para o Senhor, a gente não rendeu, a gente não abre mão da nossa vontade, a nossa vontade fica maior do que nós. Amém? Por que preciso fazer esse tipo de oração? Por que eu preciso fazer oração de confissão? Por quê? Que benefício vai me trazer eu fazer uma oração de confissão? Qual a necessidade de fazer oração de confissão? Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 17 vai dizer para nós: daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Quando Jesus começou a anunciar a mensagem dele, a primeira coisa que ele falou: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Quem não arrepende não confessa pecado cometido. Então, por que eu preciso fazer isso? Porque eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero entrar no reino dos céus. E se eu não me arrepender e confessar os meus pecados, eu não vou entrar ali. Vou ficar de fora.
Lucas 13:3, mais um exemplo. Palavras de Jesus. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Ou seja, todos vão passar pela morte, ou seja, a segunda morte, a morte do espírito, é a Deus. Então, quando a gente arrepende do pecado, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor, quando a gente deixa o pecado, entra para a luz, entra para Jesus, a gente recebe, o nosso espírito, ele é restaurado pelo Espírito Santo e a gente passa a ser chamado filho de Deus, moradores do reino do céu, habitantes dos céus, aqueles que vão morar, estar com Jesus onde ele estiver. Mas então é importante eu fazer essa oração, é primordial. Oração de confissão. Eu só vou confessar se eu me arrepender. Então eu começo me arrependendo e aí eu confesso. 2 Coríntios 7:10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Então, o arrependimento que nos faz confessar, ele produz o quê? A salvação. Ele leva o ser humano à salvação. Se eu não me arrependo, se eu não confesso os meus pecados, se eu não me quebranto diante do Senhor, eu não recebo a salvação. Jesus está com a porta aberta. Jesus é a própria porta. Se eu não entrar por ela, eu preciso entrar. Venha, venha. Jesus fala, está cansado, está sobrecarregado? Venha até mim que eu te alivio. Mas é preciso que a gente vá. É preciso que a gente arrependa, é preciso que a gente confesse, é preciso que nós entendamos que somos pecadores, que nascemos pecadores. Amém? Então declare aí para mim. Sem arrependimento não há salvação. Declare. Declare, deixe no comentário, deixe por escrito. Sem arrependimento não há salvação. Eu creio, eu me arrependo dos meus pecados. Vá diante do Senhor hoje, arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está entre nós. Precisamos de entrar por esta porta que é Jesus, e a nossa passagem é o arrependimento. É o quebrantamento, é confessar e deixar os pecados, viver uma vida justa, viver uma vida reta diante do Senhor. Amém? Então, 1 Pedro 3, do 9 ao 18. Eu vou abrir aqui para nós. 1 Pedro, tá aqui pro finalzinho. 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo... é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, do 9 até o 18. Ó, palavra para a sua vida. 2 Pedro, capítulo 3, do 9 ao 18, diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Ele não demora. Tem gente que fala, já desde que eu nasci, estou ouvindo falar que Jesus chega, que Jesus está voltando, que Jesus já está chegando. Aqui, Pedro está falando sobre isso. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ou seja, para que a gente não seja destruído, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso
e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Para que eu preciso fazer oração de confissão? Para que eu não seja destruído. Para que eu tenha o meu nome escrito no livro da vida. Para que quando a ira de Deus cair sobre esta terra, a justiça de Deus estará sobre mim e eu serei arrebatado e levado com ele aos céus. Para isso eu preciso confessar os meus pecados e deixar mudar de vida. Fazer oração de confissão. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos como fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Quem vai entrar nesse novo céu e nessa nova terra? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e recebem a salvação de Jesus. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Confesse os seus pecados. Seja purificado, seja limpo, seja lavado. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Por que confessar? Para ser salvo. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Só o Espírito Santo pode te revelar a verdade. Esteja em Cristo, quebrante seu coração, arrependa dos seus pecados, deixe essa vida de pecado, volte-se para Jesus, receba a salvação enquanto ainda se pode encontrar a porta aberta. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e sempre. Amém. Então, Deus tem paciência conosco, por isso Ele ainda espera para que todos nós nos arrependamos. Por isso que a palavra tem que ser anunciada. É importante compartilharmos os vídeos que estão falando sobre Jesus, a volta de Jesus. Estão nos dando esse indicativo para que a gente arrependa. Essa palavra aqui é muito importante. Arrependa-se do seu pecado, porque o reino de Deus está próximo, chegou entre nós. E para a gente entrar por essa porta, nós precisamos nos arrepender e confessar e deixar. Aquele que arrepende, deixa, para de pecar. Amém? Então, vocês escreveram aí, sem arrependimento não há salvação? Benefícios de confessar os pecados. Eu não falei aqui por que eu preciso? Eu preciso de confessar para eu receber salvação. Eu preciso arrepender, confessar, deixar, né? E quais são os benefícios de eu fazer isso? Primeiro,
Somos purificados da injustiça, ou seja, somos perdoados. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, nós lemos aqui agorinha. Então, somos purificados da injustiça. Então, o benefício é que eu sou purificado da injustiça, ou seja, do pecado. Quando Jesus voltar, meu nome vai estar listado no livro da vida, eu estarei com ele. Por quê? Porque eu não vivo uma vida de pecado. Apesar de ser pecador, eu já abri mão da minha vontade e eu faço a vontade de Deus. Eu não vivo pecando. Outro. Qual o benefício de confessar pecados? Lá, quando eu confesso pecado, eu encontro misericórdia. Provérbios 28, 13. Eu estou dando essas referências aqui para que você vá lá na Bíblia e veja, e tome nota, e confira. Amém? Então, por quê? Qual o benefício de confessar pecado? Nós encontramos misericórdia. Provérbios 28, 13. Benefício de confessar pecado. Nós somos curados. Tiago 5,16. Nós somos curados. Benefício de confessar pecado. Nós somos libertos da angústia. Salmo 38,18. Somos libertos da angústia. Benefício de confessar pecado. É um sacrifício agradável a Deus. Quando eu estou fazendo isso, eu estou prestando um sacrifício agradável a Deus. Salmo 51,17. Benefício de confessar pecado. Nós somos perdoados da nossa culpa. Temos a nossa dívida cancelada. Nós passamos a ser livres. Salmo 32, do 3 ao 5. Benefício de confessar pecado. A comunhão causada por nossos erros, ela é restaurada. Então, nós temos a comunhão restaurada com os irmãos. Nós temos a comunhão restaurada com Deus. Quando nós confessamos, nós entendemos que erramos, que somos pecadores. Lucas 15, 21. Benefício de confessar pecados. Joel 2,13. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Joel 2,13. Ele nos ajuda a rasgar o coração. Quando nós meditamos nos nossos erros, nos nossos pecados, sem ficar com autocomiseração, com pena de si mesmo. Eu sou eu. Não. É com a mente clara, com a mente limpa, guiada pelo Espírito Santo. Você reconhece os seus erros, você restaura a comunhão com os irmãos, você restaura a sua comunhão com Deus através da sua confissão de pecados. Você não vai ficar rasgando a roupa para mostrar para os outros, me arrependi. Não. Você vai rasgar o coração e mostrar para Deus o seu arrependimento. Amém? C. Finalizando aqui, eu vou dar 3 exemplos de oração de confissão de pecados que nós vamos fazer na prática, né? Porque se eu me arrependo, eu confesso. Se eu não confesso, é porque eu não me arrependi. Porque todos nós somos pecadores. Não há aquele que não peca. Nós que entregamos a nossa vontade ao Senhor, às vezes a gente pega a gente em pecado. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque é a nossa batalha com a nossa natureza humana. Nós estamos presos nesse corpo, nessa carne. Nós estamos impregnados com essa natureza humana que é o nosso pior inimigo. Satanás não é o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Às vezes eu falo que para eu me controlar é como se eu pegasse nos chifres de um touro bravo. Com uma personalidade forte. Eu tenho uma personalidade
forte. E às vezes pegar essa personalidade e colocar ela para quietar é muito difícil. Então eu preciso me arrepender todos os dias, eu preciso sondar as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu preciso analisar o que eu estou fazendo, falando, pensando. E quando eu me pego no erro, eu preciso me arrepender, me lavar e me limpar todos os dias diante do Senhor. Amém? Seja em pensamento, seja em atitude, seja em ação, reação, seja em qualquer maneira, nós temos que nos acalmar diante do Senhor, pensar com clareza, meditar com clareza. Então, como que eu vou me arrepender? Meditando com clareza nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas ações e reações, nas minhas tomadas de decisões. O que eu tenho decidido, por que caminho eu tenho trilhado, onde eu tenho passado, o que eu tenho feito da vida que Deus me deu. Eu sou uma pessoa que vivo reclamando, vivo lamuriando, ou eu sou grata ao Senhor. Eu sou uma pessoa que reconhece os meus erros e culpas e peço perdão, ou eu sempre acho que os outros são culpados pela minha tristeza, pela minha falta de dinheiro, pelos meus caminhos tortuosos. Como que você tem vivido? Quando eu era criança, e eu fui crescendo, e eu cresci assim com a visão de culpar. Todo mundo era culpado pelos meus erros, então eu comecei a ficar nervosa, brava, me sentia injustiçada, me sentia mal amada, tanta reclamação e lamúria. E para a glória e honra do Senhor, Deus entrou na minha vida. E a partir daí, eu comecei a me arrepender dos meus pecados, da arrogância, da soberba, Um dia, gente, que eu percebi que eu não me alegrava com a alegria dos outros. Tudo tinha que ser para mim, do meu jeito, da minha forma, para minha alegria. Se eu não tinha, eu tinha que receber primeiro. Que terror! E Deus foi me mostrando, me lavando, e eu fui me arrependendo, pedindo perdão, confessando para Ele. E Ele vai me limpando, Ele vai me restaurando, Ele foi me fortalecendo, Ele foi me firmando nos caminhos dEle. E é tão bom, gente, é muito bom confessar pecado. Nos tira um peso, nos tira um fardo, nos tira uma coisa ruim que ficava dentro da gente. Confesse o seu pecado, arrependa-se, medita. Como que você tem vivido? Como que está você com as pessoas? Não coloca a culpa nas pessoas, porque as pessoas não são nosso inimigo. Nosso inimigo são as potestades que influenciam pessoas. Não permita que a potestade te influencie, potestade maligna. Amém? Então, vou deixar aqui 3 exemplos de confissão. O primeiro exemplo é para purificação. O segundo exemplo é para a restauração. E o terceiro exemplo é para edificação. Então, eu peguei o Salmo 51, que eu acho tremendo. É um exemplo maravilhoso para nós. E a partir do Salmo 51, eu personalizei esses 3 tipos de oração. Amém? Então, pegue o Salmo 51, ore aqui junto comigo, escreva essas orações. A pessoa que quiser essas orações em PDF, eu tenho deixado lá nos nossos grupos, fugiu a palavra, nos nossos grupos de WhatsApp. Eu vou fazer essas aqui, vou fazer também do vídeo passado e vou deixar lá nos grupos de WhatsApp. Se você não participa dos grupos de WhatsApp, eu estou deixando nos nossos links abaixo, na descrição dos vídeos. O grupo do WhatsApp, é só você clicar, você entra. O grupo do Instagram, também você entra lá no Instagram, na primeira página está lá Quarto de Guerra, você clica no Quarto de Guerra, entra no nosso grupo e também no nosso Telegram. É um grupo que eu deixo lá para postar para vocês. Amém?
A gente posta, deixa todas as novidades do canal, a gente deixa tudo lá organizadinho para vocês. Eu vou pedir para a Érica fazer em PDF essas 3 orações e vou pedir também para fazer a oração de adoração do vídeo passado e deixar lá nos nossos canais. Se por acaso você não conseguir encontrar, vai lá no meu direct, lá no Instagram, me dá um toque lá que eu te ajudo, tá bom? Então vamos lá, oração de confissão para purificação, para você ser purificado, limpo, lavado. Lembrando sempre que você tem que fazer oração sincera, coração sincero diante do Senhor. Não rasgue a sua roupa, rasgue o seu coração diante de Deus, amém? Então ficou assim, vamos fazer agora na prática, gente. Salmo 51, personalizei e vou fazer agora na prática com vocês. Senhor, eu reconheço que eu mesmo tenho pecado contra ti, ao fazer as coisas que tu reprovas. O meu pecado me persegue de modo que justa é a tua sentença e tens toda a razão ao me condenar. Gente, aqui é o começo. Você, ao fazer isso aqui, você vai especificar. Por quê? Porque eu estou fazendo de uma forma genérica. Não tem como eu especificar o Senhor, mas você, quando estiver falando com o Senhor, você vai especificar. Por exemplo, quando fala aqui, ó. Senhor, eu reconheço que eu mesmo tenho pecado contra ti, ao fazer as coisas que tu reprovas. O que você está fazendo que Deus reprova? Senhor, eu estou fazendo isso, eu fiz isso. Vai especificando, coloca detalhadamente para o Senhor, para Ele saber. É claro que antes da gente falar ou pensar, Ele já sabe. Mas aquilo, gente, é para agir em nós. Deus não precisa dessas orações, somos nós que precisamos. Então especifica diante dele, porque aquilo vai trabalhar dentro do seu coração. Quais são os seus pecados? Aí vai, o meu pecado me persegue, de modo que justa é a tua sentença, e tens toda a razão quando me condenas. Então o meu pecado disso me persegue. Meu pecado daquilo me persegue, meu pecado disso me persegue. Eu tento me libertar dele e não estou conseguindo. Senhor, eu coloco esse pecado diante do Senhor. Me purifica, Senhor, me limpa desse pecado. Tira a força desse pecado de sobre mim. Continuando. Entendi e concordo que já nasci em pecado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Ou seja, quando eu já nasci pecador. Senhor, eu entendo que eu já nasci pecador e que eu preciso do Senhor e que eu sou um pecador, mas eu não quero viver em pecado, Senhor. Aí você vai falando aquilo que o Senhor vai trazendo ao seu coração. Entro na tua presença com um coração sincero, arrependido e quebrantado. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Com um coração quebrantado, eu estou arrependido, Senhor. Eu não quero viver uma vida de pecado. Eu não quero viver em pecado. Apesar de ser um pecador, eu não quero viver pecando, Senhor. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, lava-me do meu pecado. Tira a força desse pecado de sobre mim, Senhor. Me limpa e ficarei mais alvo do que a neve. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Por que em nome de Jesus? Porque toda oração que a gente faz, a gente termina ela explicando. Em nome de Jesus eu estou aqui, Senhor, porque eu venho falar em Ti por causa de Jesus. Porque é a justiça de Jesus que está sobre mim. É o ato de Jesus que me dá a oportunidade de ir até o Senhor. Amém? Então essa oração é uma oração de purificação, pedindo ao Senhor
clamando ao Senhor, reconhecendo que é pecador e que precisa da ajuda de Deus para limpar-se daquele pecado. Você está arrependido, você não quer viver naquilo mais. Você precisa dele para que ele te purifique, te limpe, te lave. Amém? Esse é o primeiro exemplo que eu estou fazendo com vocês aqui na prática. O segundo exemplo que eu vou fazer na prática é a oração de confissão para restauração. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Não é por causa do meu pecado, não é por causa da minha transgressão, é por causa do teu amor. Não olhe para os meus pecados, olhe para o teu amor, Senhor, e tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, Senhor, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me dos meus pecados. Purifica-me, lava-me das minhas maldades, dos meus pecados, por amor do teu nome, por causa da tua compaixão, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso. Livra-me, lava-me, purifica-me. Faze-me ouvir outra vez. Olha a restauração. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e me quebrado, eu serei feliz de novo. Então, Senhor, faz-me ouvir o som da felicidade. Faz-me novamente andar em felicidade. E ainda que o Senhor tenha me esmagado e me quebrado, eu serei feliz de novo, porque o Senhor me restaura, o Senhor me fortalece. Senhor, purifica-me de todo esse pecado, purifica-me da transgressão, restaura-me, fortalece-me junto a Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Mais um exemplo. E o terceiro exemplo é uma oração para edificação, para fortalecimento, para crescimento. Você vai confessar pecado, você vai deixar seus pecados diante do Senhor. Lembre que eu falei que eu estou fazendo de genérico. Quando você estiver fazendo a sua oração aqui, seja específico, confessa o pecado. Qual é o pecado que você tem diante do Senhor? Amém? Então vamos lá. Papai, não olhe para os meus pecados e apaga as minhas maldades. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, o espírito pronto a te obedecer, Senhor. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se voltarão a ti. Ou seja, eu mudarei de vida. De uma pessoa que vivia no lamaçal, eu passarei a ensinar os teus caminhos. Então, é algo que Deus está edificando e fortalecendo. Eu sou pecador e mereço a morte. Se não fosse o teu amor, eu já nem existiria. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, o qual o Senhor não rejeita. Me humilho e me arrependo na tua presença. Senhor, eu me arrependo desse pecado, de fazer isso, de ter feito isso, de ter feito aquilo, e vai especificando diante do Senhor. Salva-me e me ensina os teus caminhos, Senhor. Eu não sei andar nos teus caminhos. Eu não sei por onde eu devo pisar. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou indeciso, eu não sei o que devo fazer. Me ensina o que eu devo fazer, Senhor. Com a tua bondade, reconstrói as minhas muralhas e edifica-me como verdadeiro adorador, para que tenhas prazer em mim. Então, Senhor, com a tua bondade, restaura, reconstrói as minhas muralhas, para que o Senhor tenha prazer em mim. Eu oro em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então tá aí, 3 exemplos que nós fizemos na prática, que você pode fazer, que você pode orar, que você pode adorar. Amém? Então, se você assistiu até aqui este vídeo, se você chegou até aqui comigo no final, eu quero saber. Para isso, eu quero que você digite assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se você quiser também, renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Escreve aí para eu saber que você chegou até aqui, no final do nosso vídeo, nesta série onde nós estamos orando na prática. Já fizemos no primeiro vídeo, oração de adoração na prática. Agora nesse vídeo, oração de confissão na prática. No próximo vídeo, oração de ação de graças na prática. E o outro, terminando a série, oração de súplica, de petição na prática. Amém? Então, assim como eu dei exemplos nesses aqui, vou dar exemplos nos outros. Aciona o sininho para você não perder. E também, gente, assistam os vídeos do canal, compartilhem os nossos vídeos do canal. Se tem te ajudado, se tem te abençoado, deixa eu saber. Conta para mim nos comentários, que eu fico muito feliz quando vocês deixam um testemunho. Agradeço de coração a quem tira o seu tempo para ir no comentário e contar que os vídeos têm abençoado as suas vidas. Eu fico muito feliz, muito feliz. Aqueles que convidam pessoas para vir assistir também os vídeos do canal. Há pessoas que chegam, eu fui convidada, eu cheguei aqui através de um convite. Eu fico assim muito feliz. Amém? Então vamos orar. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar o teu filho, a tua filha. Ajuda eles a confessarem os seus pecados, para que eles sejam salvos. Senhor, firma eles nos teus caminhos, fortalece, cria neles um coração puro, renova dentro deles um espírito inabalável. Senhor, meu Deus, e o leve cada um deles aos caminhos eternos, Senhor, para que quando o Senhor voltar, o nome de cada um deles esteja no teu livro da vida, Senhor, e que o Senhor os chame por nome, cada um deles, cada um de nós, o Senhor nos chame pelo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, seja abençoado em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, paz do Senhor.